Bom, pessoal, resolvendo aqui então mais uma prova, agora de eletromagnetismo, também primeira prova do segundo semestre de 2023. Então, terminamos aquele exercício que foi dividido em 3 vídeos, voltamos para um que também é complicado em termos de complexidade de algumas resoluções, mas um pouco mais simples do que eu imaginei. Muito provavelmente aqui nesse primeiro vídeo a gente vai resolver os itens 2A e 2B, e num outro vídeo a gente resolve. Tem dois 2As aqui agora que eu tô vendo, mas na verdade é 2A e 2B. Depois o 2C e o 2D a gente vai resolvendo no outro vídeo, perfeito? A gente vai resolver os dois itens 2As, então, pelo jeito. É um cabo coaxial, a gente já resolveu uma questão parecida com uma estrutura semelhante. Ele é composto de várias camadas cilíndricas de eixo Z, como representado na figura 2. Né? Então a gente tem duas vistas, dois cortes dessa geometria desse dispositivo. O sistema de coordenadas cilíndrico é considerado onde R representa a distância até o eixo Z. Na região R menor do que R1, ou seja, nessa parte aqui achurada, tem um material condutor. Nas regiões entre R1 e R2 e R2 e R3, tem materiais elétricos de permissividade elétrica ε1 e ε2, respectivamente, uniformes e escalares. Em R igual a 3, tem um outro condutor de espessura expressiva. Então, de novo, ele coloca uma folha fina de material condutor só em R igual a 3. Ela não tem espessura, então não tem variação de raio desse tipo de material. Ele está contido apenas em R igual a 3. E além do R3, a gente volta para o vácuo, onde a gente tem a permissividade ε0 do A. Perfeito? Na superfície do condutor interno, tem uma densidade superficial de cargas livres uniforme, ρS, e no condutor externo, ou seja, em R igual a 3, tem uma densidade superficial de cargas livres uniforme igual a menos R1 sobre R2 vezes ρS. As respostas devem ser expressas em funções de parâmetros definidos na questão. Na outra questão que a gente resolveu semelhante a essa, em algum outro vídeo, não vou lembrar agora qual é a prova também, já resolvi muitas questões, ele dá as dimensões, né? Então a gente tem valores em milímetros para inclusive calcular numericamente. Só que qual que é o detalhe aqui? A mesma simplificação que a gente conseguia tirar no outro exercício, que tinha as dimensões, a gente vai ter que aplicar aqui muito provavelmente para resolver essa questão. Por quê? Se eu não considerar que o cilindro tem uma altura, ou seja, a variação da dimensão dele no eixo Z não for suficientemente grande em relação aos raios, para que eu considere ele como infinito em Z. Inclusive você vê aqui que tem vários pontinhos aqui para dizer que tem uma projeção para cima e para baixo desse cilindro. Não foi dito nada no enunciado de que é uma estrutura infinita, acho que na outra questão dizia, mas eu preciso usar essa simplificação. Quer dizer, não é que eu preciso. Se eu não fizer ela, eu não vou conseguir resolver do mesmo jeito que foi resolvido o outro exercício. E normalmente nessas questões de provas, o intuito é que você consiga resolver do jeito que vai ser resolvido. Inclusive, eu tenho um gabarito aqui, como eu sempre normalmente gosto de ter, e ele resolve do mesmo jeito e ele inclusive escreve isso, né, que existe essa simplificação de que a altura do cilindro tem que ser suficientemente grande, principalmente em relação aos raios, as dimensões radiais, R1, R2, R3, para que a gente possa usar a aproximação de que o cilindro é infinito no eixo Z. Porque senão eu não tenho garantia de que o campo elétrico é puramente radial. Porque ele pode ter um efeito de espraiamento, ele pode. Tem várias formas. Aí a gente tem que usar algum método matemático de resolução computacional, elementos finitos, é o mais clássico. É inclusive algo que eu uso no trabalho, embora meu trabalho é mais aplicado em motores elétricos. Mas, a princípio, para poder resolver analiticamente com essas simplificações, tem que ter essa consideração sendo feita. Perfeito? Item 2A, 1. Determine a carga elétrica presente sobre o condutor interno de 1 metro de cabo. Então, aqui ele deu uma dimensão para esse cabo em Z e vai ser a única grandeza dimensional que a gente vai ter. 1 metro na direção Z, a altura do cilindro. Porque R1, R2, R3 ele não forneceu os valores numéricos, né? No outro exercício parecido que eu vou tentar encontrar ele para colocar aqui no card desse vídeo, eu resolvo com números, né? Quer dizer, se eu não me engano, naquela questão eu resolvo. Ah, não, eu resolvo com números. Eu coloco a expressão analítica, algébrica como resposta e depois eu coloco o número usando o gabarito que vai aplicar os valores numéricos fornecidos no enunciado. Perfeito? Determinar a carga elétrica. Item 2A, conversando então. Presente sobre o condutor interno de 1 metro de cabo. Bom, eu tenho uma densidade superficial uniforme
em R menor do que R1. Está escrito aqui. Na superfície do condutor interno tem uma densidade superficial de cargas livres uniforme ρS. Então, para resolver isso, no item 2A, muito espesso essa caneta. Aqui fica melhor. No item 2A, 1, a carga elétrica, aqui então vai ser uma questão de uma integral da densidade superficial de carga, ρS, no elemento de área, certo? E ela vai estar sendo concentrada, muito provavelmente, na superfície lateral desse cilindro, certo? Por quê? Porque na simplificação, primeiro, é um condutor elétrico, um bom material, né? Dentro de R1. Então não tem o campo elétrico dentro do condutor. Isso a gente vai usar ali no exercício 2A2, que é o 2B. Então a concentração de cargas acontece na superfície. E por conta da simplificação da hipótese de que é um cilindro infinito, hipótese não, é uma premissa. Hipótese a gente teria que validar, a premissa a gente está assumindo que é verdade e vai fazer os cálculos usando essa premissa. De que é um cilindro infinito, eu não tenho densidade nas tampas, né? Na tampa e no fundo do cilindro. Mas eu tenho na superfície. A concentração de cargas acontece. Todas são superfície. Eu tenho na superfície lateral. Eu tenho a concentração na superfície lateral por conta de ser um bom condutor e não ter campo dentro, e por conta da simplificação, da premissa de que ele é considerado infinito na direção Z. Perfeito? Então, a minha carga total vai ser o ρS vezes a área a superfície lateral desse cilindro em R1. A superfície lateral de um cilindro é 2πr, que é o perímetro do círculo, vezes a altura do cilindro, que nesse caso ele falou que é 1. O raio aqui é o R1. Então, no fundo, a gente tem ρS vezes 2π R1. E isso está de acordo com a resposta que eu tenho aqui no gabarito. 2πr1 ρS. Perfeito? Nada muito complicado. No item 2, no item 2A, que na verdade eu vou escrever aqui como 2A, mas ele é oficialmente o 2B, né? Eu tenho 4 itens ali, não tem como ter só até o C. Eu vou dizer que é o 2A, mas também é o 2B. Perfeito? Determine o campo eletrostático nas diferentes regiões. Bom, quando eu estava resolvendo o item 2A verdadeiro, eu comentei que dentro de um condutor eu não tenho campo elétrico. Um bom condutor, né? Todos os materiais são condutores elétricos, alguns mais, outros menos. Os que são menos condutores também são chamados de isolantes. Mas existe uma condutividade, uma propriedade de condutividade elétrica que é muito desprezível nos isolantes e muito alta nos condutores. Bons condutores elétricos, então que têm propriedade de condutividade elétrica alta, não tem campo elétrico na sua parte interna, perfeito? Então isso que a gente vai considerar. Ou seja, o E por um raio menor do que R1 é 0 volts por metro, porque a gente está dentro de um bom condutor elétrico. Na mesma hipótese do R3, eu não tenho como considerar, porque o R3 ele é uma folha, eu não tenho superfície, eu não tenho volume dele, ele não é um anel cilíndrico, ele é uma folha, a folha não tem espessura, não tem como ter variação de raio para eu considerar o campo radial. Eu tenho um campo naquele ponto, R3, que a gente vai encontrar daqui a pouco. Agora, para um raio, aqui na verdade vai dar errado, para um raio menor ou igual a R1 e menor do que o R2, ou menor ou igual a R2, na fronteira, em teoria, ele deveria ser contínuo, a gente tem que calcular esse campo. Como que a gente vai calcular? Eu vou desenhar entre R1 e R2 uma superfície gaussiana e vou aplicar a lei de Gauss. É o jeito mais simples. De novo, considera que é um cilindro concêntrico ao centro de todos os outros cilíndricos. Ele vai ter um raio genérico, mas que é válido apenas de R1 até R2. E eu sei que para um cilindro, eu vou pegar um cilindro como superfície gaussiana porque o ds aponta radialmente e o campo também, por conta da premissa de que é um cilindro infinito, também aponta radialmente. Então, quando eu calculo a lei de Gauss, a minha integral de dds, ela passa a ser uma integral simplesmente de epsilon 1, porque eu estou no primeiro material, e ds, porque eles são colineares, eu não tenho que levar em conta o produto vetorial, não tem
não tem contribuição. O cosseno de θ é 1, então eu não tenho que levar em conta a diferença potencial dos vetores d e ds, eles são colineares. E isso tem que ser igual a toda a carga contida dentro dessa linha dessa superfície gaussiana. Bom, toda a carga contida, sendo que eu só tenho material aqui ε1, é a minha própria carga QS, calculada no item anterior. Então eu tenho o meu Q, que a gente pode colocar como ρS 2PR1. Na resolução que eu tenho aqui, ele não faz isso. Ele deixa. Na verdade, ele coloca depois, mas a princípio, toda a carga que eu tenho inicialmente é a carga Q, calculada no recém-calculado. Perfeito? Então aqui, ε e e vão ser constantes. Eu vou tirar da integral, porque essa integral aqui é feita pela lei de Gauss numa superfície. Então, ε1 e e, como eles. ε1 é propriedade, né? É um número. Não depende de nenhum elemento do ds. O e, por ser constante nessa região de R1 e R2, também não depende de S. Então eu tenho aqui ε1 e vezes a integral fechada de ds. Ou seja, a integral na superfície lateral, de novo, por conta de ser a direção radial do ds, né? O ds aponta na direção radial, porque o vetor normal aponta radialmente. Eu tenho então a superfície lateral desse cilindro gaussiano, dessa superfície gaussiana cilíndrica, que tem um raio genérico. Então é 2π, o meu raio genérico, que ele parece muito com π, mas aqui é um Rzinho, vezes uma altura genérica. Perfeito? Sim, porque ele não considerou 1 metro de cabo. Em teoria, eu teria que levar em conta. Bom, aqui, agora que eu estou vendo a resposta, né? Ele está considerando que toda a geometria tem 1 metro de cabo. Não deveria, para esse item 2A em particular, o 2A2, porque ele não falou. No item 2A foi assumido que tem 1 metro de cabo, e no item 2C, que na verdade é o 2D, também. Em teoria aqui ele não deveria, ele não comentou sobre a altura, então não deveria levar em conta isso. Mas como eu estou usando a carga que foi calculada no item anterior, usando a altura igual a 1, faz sentido que eu também considere a altura igual a 1 para meu cilindro gaussiano, minha superfície gaussiana cilíndrica. Perfeito? Em teoria não é a forma como eu resolveria de imediato. Perfeito? Isso tem que dar minha carga total. Então meu campo E, ele vale a carga total dividida por 2π, o ε1, que é a permissividade do material entre R1 e R2, vezes o raiozinho, que só existe essa fórmula entre R1 e R2. O que a gente calculou? ρS 2π R1. E embaixo eu tenho 2π ε1 Rzinho. Então a gente tem 2π simplificando com 2π. No final eu fico com ρS R1 sobre ε1 Rzinho genérico. Certo? E aí está de acordo com o gabarito. Agora vamos mudar de cor só para a gente não se perder. Eu agora vou fazer o campo entre R2 menor ou igual R menor do que R3. Que em R3 eu tenho que levar em conta a densidade de carga que existe em R3, certo? Que aqui a gente ainda não está considerando porque eu não cheguei em R3 ainda. Perfeito? Aqui o que muda? Pro lado direito, obviamente agora eu tenho que fazer uma gaussiana aqui, né? Entre R2 e R3. Por isso que eu mudei de cor. De novo, é um raiozinho, uma gaussiana é um cilindro concêntrico. Então, perdoem qualquer erro de desenho, se não estiver bem concêntrico. O raio genérico agora só é válido entre R2 e R3. E a minha carga total incluída nessa gaussiana é a mesma carga total do campo anterior. Toda a carga dentro do material condutor que existe até R igual a R1. O que muda é que na parte da integral da lei de Gauss da esquerda, o meu material agora não é ε. Eu estou dentro da região do material ε2. Então, meu campo, eu já vou escrever a lei de Gauss já expressa, né? Ele vai ser integral na superfície de ε2e vezes o ds. E isso tem que dar ρS 2π R1, porque é a carga total incluída, de novo assumindo que tem altura de 1 metro, né? Que nem foi utilizada para calcular a carga total no item 2A. ε2e cai fora da integral. A integral de πe
A integral agora é uma linha gaussiana igual à linha gaussiana, é uma superfície gaussiana igual à superfície gaussiana anterior. A diferença é que a faixa de valores para o raio genérico é diferente, mas a fórmula ainda vai levar em conta um Rzinho genérico. Então a área vai ser a mesma. A diferença é só que a fórmula da área vai ser a mesma, a diferença é que o range, a faixa de valores assumidos para o Rzinho vai ser diferente. Inclusive está aqui escrito já no começo. Mas a superfície lateral continua sendo 2π, Rzinho genérico, vezes 1, que é a altura que a gente está utilizando como referência. 1 metro, né? Isso vai ter que dar ρs 2π R1. 2π vai se simplificar de novo. O Rzinho aqui é genérico, não igual a esse R, né? O meu campo agora vale ρs R1 em cima, igual à expressão anterior, ε2 Rzinho. O que muda aqui então? O material, então de ε eu passei para ε2. E esse raio ele não é aplicável nos mesmos limites do campo em vermelho. Campo em vermelho, exceto na fronteira, né? Por conta de continuidade do campo. Então, em R2, em teoria eu poderia dizer que aqui também é válido dessa forma. E se você jogar R2 aqui vai dar... Não, mentira, não vai poder porque tem uma descontinuidade da permissividade dos materiais. Percebe que se eu jogar R2 aqui, vai dar um campo. Se eu jogar R2 aqui, vai dar outro. Certo? Então a gente vai considerar dessa forma que eu estou escrevendo. Ele não existe conservação do campo por conta da diferença de material. Existe conservação de uma componente da indução elétrica, mas não necessariamente do campo elétrico como um todo. Perfeito? Não é o escopo desse exercício, mas a princípio é isso. Então a gente tem esse cálculo do campo aqui. Mudou a faixa de valores em que o Rzinho genérico é aplicável e a permissividade do material, que agora é ε2, certo? Agora resta a gente calcular em R3, porque em R3 eu tenho uma folha de material condutor. Então existe um campo em R3. Na verdade não existe campo, mas existe um valor do campo específico em R3, é 0, e depois a gente considera o campo que existe para além do R3. Por que é 0 em R3? Porque em R3 a gente tem um material bom condutor. E como ele é uma folha, ele não tem espessura, a concentração das cargas é na própria folha, né? Eu já fiz uma vez exemplo, eu peguei uma folha, é como se eu pegasse uma folha e pintasse de caneta. Existe a concentração de cargas nessa parte da folha, e na outra não tem. No caso ali, vai ter uma concentração de cargas para fora, se eu não me engano. Mas na verdade vai ter uma indução para os dois lados e uma vai anular a outra. Mas em teoria, em R igual a 3, por ser um material bom condutor, eu não posso ter campo. Então eu vou escrever igual a 0 de novo. Porque eu tenho um bom material condutor. E um bom material condutor não permite diferença de potencial. E por conta de não ter diferença de potencial, eu não posso ter deslocamento de cargas, que é o que gera o campo elétrico. Perfeito? Então, em R igual a R3, eu tenho a mesma questão do R menor do que R1, que dá 0. Porque eu estou dentro, no caso ali, é pontual, é só em R3, mas naquele ponto eu estou dentro de um material bom condutor, eu não tenho campo elétrico. E agora o que acontece além do R3? Além do R3, a gente tem mudança na esquerda e na direita da expressão da lei de Gauss. A expressão continua sendo a mesma lei gaussiana. Eu vou escrever desenhar uma superfície gaussiana cilíndrica. Então eu vou continuar aplicando a lei de Gauss. Para além do R3, eu tenho ε0 como permissividade do meio. O campo é radial, o ds é radial ainda, então fica ε0 e ds na integral fechada da superfície. Isso tem que ser igual à carga que eu tenho toda. Aqui que é o detalhe. Eu tenho a carga Q calculada no item anterior, que é a carga dentro do cilindro interno, só que tem uma concentração, tem uma densidade de cargas na folha em R igual a R3, né? Naquela casca cilíndrica. E agora, quando eu desenho uma gaussiana que está além do R3, eu tenho que levar em conta essa carga que existe dentro dessa folha. Porque a minha gaussiana toda agora, a carga interna dela é a carga que tinha anteriormente no cilindro até R1 e a carga que existe distribuída na folha, na casca esférica de R igual a R3. Perfeito? Então eu tenho o Q calculado anterior e eu tenho mais a carga que existe nessa folha.
a densidade superficial é menos R1 sobre R3 ρS. Então a densidade é menos R1 sobre R3 ρS. Faz sentido, porque R1 e R3 são em metros ou milímetros, eles não têm unidade, então essa divisão eu continuo tendo coulombs por metro quadrado, certo? ρS é a mesma unidade de densidade superficial. Só que eu tenho que considerar em conta a superfície que existe, a superfície lateral do cilindro em R3, que é 2π R3 vezes a altura de h igual a 1, que é a que a gente está usando como premissa para todo esse exercício. O R3 cancela com R3. Então eu tenho Q mais menos R1 ρS. Menos R1 ρS vezes 2π, certo? Só que quem é o Q? A gente calculou lá no item 2A. 2π R1 ρS, certo? Tá aqui. Então eu tenho 2π R1 ρS e eu tenho menos 2π R1 ρS. Menos 2π R1 ρS. Ou seja, eu tenho uma anulação de cargas por conta da densidade negativa que existe na folha em R igual a R3. Tá vendo aqui? 2πr1 ρS menos 2πr1 ρS. Interessa o lado esquerdo da integral, que vai dar ε0 e vezes 2π Rzinho vezes 1, que é a altura premissa que a gente está usando de 1 metro por cilindro. Não interessa, porque a carga total incluída dentro dessa gaussiana agora é 0. Então aqui eu vou ter um campo nulo, não porque eu estou dentro de um material bom condutor, mas porque o somatório das cargas dentro da minha gaussiana é nulo também. Perfeito? E aqui a gente resolve, então, a última componente. Tá de acordo com o gabarito. E aí a gente tem aqui as quatro seções, né? Dentro do cilindro bom condutor. 5 seções. Dentro do cilindro bom condutor. Entre R1 e R2. Entre R2 e R3. Na superfície de R igual a R3, ou seja, na folha, na casca cilíndrica, em R igual a R3, e para fora do cabo coaxial, que é além do R3. Perfeito? Então você percebe aqui que existe uma blindagem de campos, né? Eu não tenho campo no cilindro interior, eu não tenho campo para fora, a concentração do campo acontece apenas entre R1 e R2 e R2 e R3. E eu ainda posso brincar com essas permissividades aqui, né? Porque, lógico, eu posso trocar o material aqui, né? Mudar os valores das permissividades, mas o meu campo elétrico fica contido dentro desse cabo. Eu não tenho propagação para fora. Perfeito? Resolvido esse exercício, os itens 2A1 e 2A2, ou 2A e 2B, no próximo vídeo, então, eu trago a resolução do cálculo de potencial aqui no item 2B, que é o 2C, e o cálculo de capacitância no item 2C, que é o 2D. Perfeito? Aqui a gente ficou só em cargas e campos elétricos. No próximo vídeo a gente resolve, então, cálculo de potencial e cálculo de capacitância para essa estrutura aqui. A gente se encontra no próximo exercício. Se você achou que fez sentido essa resolução e que te agregou de alguma forma, considere deixar um like no vídeo para o YouTube entender que é importante divulgar esse conteúdo. E se você teve algum tipo de dúvida ao longo da resolução, você sempre pode deixar um comentário nesse vídeo que eu posso estar respondendo assim que eu tiver a oportunidade, seja em texto ou se eu julgar necessário em vídeo. A gente se encontra no próximo exercício.